Salve rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Matheus Arthur. Antes de mais nada, feliz ano novo, feliz 2020 aí a todos vocês. Já vou começar o ano então daquele jeito, voltar à atividade no YouTube, andava meio parado. E então eu pedi ajuda de vocês lá no Instagram pra quem me segue. Se não me segue, já entra no link aqui na descrição, me segue lá, que eu sempre posto lá tudo ao vivo e faço algumas perguntas pra vocês do que postar aqui no canal. Então eu fiz a pergunta lá, muita gente deu opiniões, me ajudou bastante a gente voltar aí com bastante vídeo pra vocês. E uma das coisas que mais me pediram que é a comparação do Chevette versus o Silvia, né? Quais as vantagens do Chevette, quais as vantagens do Silvia, e também explicar por que no Chevette, no meu primeiro ano que eu competi, eu fiquei em quarto lugar no brasileiro, e agora de Silvia eu fui lá pra sétimo, sei lá que lugar que eu fiquei. Então explicar o porquê isso aconteceu, as vantagens de um carro e de outro, as diferenças, né, de alguém que fez isso na prática, que a gente sabe que não tem muita gente que fez isso na prática mesmo. Então são dois cenários bem diferentes, o carro mais barato e o carro mais competitivo e caro, né? Então eu tô aqui com o meu Note, eu vou entrar nos vídeos que eu tenho antigos aí, dos primeiros, vou mostrando todas as vezes que eu andei com Chevette, o que fez eu evoluir para conseguir andar junto com os outros pilotos, e as vezes que eu andei de Silvia e os problemas que eu tive com cada carro e as diferenças, né, principalmente deles. Então vou pegar meu Note aqui, vamos lá para minha primeira vez andando com Chevette, estreia dele, eu soltei o vídeo em junho, então foi no meio do ano 2017, pra vocês entenderem que eu não comecei a competir com o Chevette logo no ano de 2018, no caso a temporada inteira, sabe? Então eu tive um tempo de treinar. E no Silvia ele ficou pronto, na verdade nem pronto ele tava, para a primeira etapa já do ano, que já foi uma desvantagem. Então vamos lá, ó, aí primeira vez andando com o Chevette, como vocês podem ver, eu já andava bem legal com o carro. Uma das coisas que eu tenho que ressaltar é que eu já sabia fazer drift antes de andar com o Chevette, claro, não andava absurdo, ó, podem ver que eu balanço bastante o volante e tal, mas eu já conseguia fazer o traçado todo de registro, que foi muito bacana, né? Todo mundo ficou surpreso, eu, o Luz, todo mundo, que eu já cheguei mandando relativamente bem, ó, pelo que vocês podem ver. Então, nesse primeiro vídeo aí, em registro eu já andava legal. E um dos fatores que vem me atrapalhando no Silvia é que o Chevette, apesar dele ser mais arisco e tal, ele é um carro que não tem muita regulagem. E eu sempre pensava isso lá do Chevette, que eu via a galera dos importes andando, que eles têm tanta regulagem que às vezes o carro fica pior do que se ele fosse original. E isso eu vejo bastante no Silvia. Muitas vezes sai de alinhamento, a gente tenta mudar alguma coisa no alinhamento e o carro fica bem ruim de andar. Uma coisa que acontece no meu Silvia às vezes e nunca acontece no Chevette, pelo menos no meu nunca aconteceu, o meu volante do Chevette era sempre igual, sempre voltava, ele não era pesado, era leve e era só soltar e ele voltava perfeitamente, né, para os dois lados. No Silvia, às vezes como ele tá um pouco desalinhado, tipo em alguma etapa em outra, a gente tenta mudar alguma coisa, mexe em algum alinhamento e não fica bom, e o volante não volta igual pros dois lados, sabe? Então, porque tem a regulagem de caster, regulagem de cambagem, regulagem de convergência só na frente, e atrás tem o bracinho de tração, cambagem e convergência também. Então são 6 regulagens praticamente, e no Chevette a gente tem uma regulagem, porque a gente só mexe na convergência. E eu só fiz esse elemento uma vez na vida no Chevette também. Então isso é uma vantagem que eu vi no Chevette. Então, como podem ver aí, a primeira vez já que eu fui andar, já fiz batalha com o Viper, tudo. Andava, eu considero que eu andava legal já. Mas pode ver que eu balançava bastante o volante e tal, mas conseguia manter o carro na linha, né? Vamos para o segundo evento que eu tive de Chevette. E falando sobre as quebras e os problemas, né, já que eu tive bastante no Silvia e vamos ver no Chevette o que aconteceu. Nesse evento, que foi a primeira vez que eu andei com o Chevette, foi um evento treino lá em Registro, o meu único problema no carro foi que estourou o cavalete de água que era usado do motor AP que eu tinha. A gente conseguiu ir numa autopeça sábado de manhã e já pegar um cavalete novo, mais uma vantagem do Chevette, cavalete de água na padaria praticamente. E não deu mais nenhum problema no carro, então esse dia realmente foi um sucesso absurdo com o Chevette. Direto do treino de registro eu já fui participar do Super Drift, já estava na segunda etapa. A primeira etapa o meu Chevette não estava pronto e eu não participei, que é algo que eu poderia ter feito com o Silvia, mas como eu já vinha, né, com o Chevette andando bem, ia ficar muito chato e tinha uma responsabilidade de aparecer na primeira etapa, sabe? E por isso a gente não fez isso com o Silvia, que seria o ideal, né? Faltar a primeira etapa para poder chegar na segunda etapa um pouco melhor. Só que nessa etapa eu já senti bem mais dificuldade que em registro. Foi a minha primeira vez praticamente competindo, né? Eu já tinha competido numa etapa lá quando eu comecei a andar de BMW com elinho. Tipo, a terceira vez que eu fiz drift na vida eu fui ver o campeonato, fui participar de um campeonato e tal, mas foi bem diferente, né? Dessa vez eu tava com o meu carro e eu fiquei bem nervoso, eu ainda não tinha o controle
100% do Chevette e ali eu já senti uma certa dificuldade. Então, aí tá eu andando, eu e o Lúcio treinando. Tinha bastante dificuldade de fazer essas transições mais apertadas, o Chevette não tem tanto ângulo. Aí aqui tinha bastante bump também, o Chevette não é muito bom nisso. Mas como podem ver, conseguia fazer o traçado, claro, não passava vergonha nem nada. Fazia o traçadinho na moral, de boa. Nada espetacular, mas assim, dá pro gasto. Então, nessa etapa do Super Drift, na segunda etapa, eu não me qualifiquei muito bem, pelo que eu lembro, porque como eu falei pra vocês, eu não tava assim 100% a mão do carro. Podem ver que eu fazia o traçado legalzinho, só que ainda não é aquele traçado de competição, né? Que tem os clip points, tudo certo, que tu não tá livre na pista pra andar onde tu quiser, e só chegar na porta assim do coleguinha. Então eu me qualifiquei mal e peguei lá de primeira já o Eric Metz. Tá aí Chevetinho versus importado pela primeira vez. Ó, podem ver que eu vim meio devagar ali. Fiquei pra trás também na largada. Ainda não tinha muita noção, essa noção de largada, né? Só tinha dado treino e tal, que não tem muita essa largada. Alinhei lá em cima, provavelmente, acredito. Já nem lembro mais isso aí. Mas podem ver que eu fiquei bem pra trás e não conseguia mais buscar o carro do Eric Metz, e ele fazia o traçado com muita facilidade e eu não. No final eu fiquei cego na fumaça e ainda bati no clipe ali. Depois fui na frente, vamos ver. Abri um pouquinho até dele, fiz o traçadinho mais ou menos, mas ele já veio bem mais colado, né? Tentei dar uma despachada, que o Chevette é rápido até, mas comparando tá nítido que eu perdi a batalha, né? Mas como eu expliquei pra vocês, tipo, fiz o traçado na moral também, foi nada absurdo de horrível, né? Pela primeira vez na competição e segunda vez andando com um carro. Vamos então para a terceira vez que eu andei de Chevette, que eu trouxe ele aqui pro Velopark. Na terceira vez que eu vim com ele, a gente trocou a embreagem que tinha quebrado, a gente não solucionou o porquê que ela tinha quebrado e trouxemos o carro aqui para o Velopark, 8 horas puxando carretinha, eu e o Lúcio, foi puxado, mas foi muito da hora. Então tá aí. Na época deu bastante gente que foi assistir lá, foi muito da hora, deu fumacear bastante e o carro aguentou aí, né, todo, ó, pode ver, tá bem cheio lá, e o carro aguentou bastante. Pra uma apresentação que a gente nem fez tanta divulgação assim, acho que chamou bastante gente, porque Chevette chama a gente, o carro tava fumaceando legal, tava dando pra fazer uma apresentação bem da hora. E aí, nesse evento também, no final dele, e quebrou a embreagem do carro de novo. Então a gente sabia que existia algum problema ali do alinhamento, do câmbio, da flange, do motor, alguma coisa estava errada para estar quebrando a embreagem, né? A gente trocou na hora para vir andar, não sabia o que era o problema, e aí descobrimos que havia esse problema aí para estar quebrando a embreagem. A gente suspeitou então que era a flange, que é o comum, de gente que quebra a embreagem, porque a embreagem não quebra, não tem como quebrar uma embreagem. Tem que estar alguma coisa errada ali. Então a gente suspeitou que era a flange, que a gente comprou aquela flange pronta, que tem no mercado, que eu não recomendo pra ninguém, e a gente mandou fazer lá, o Lúcio tem contato, e ele manda fazer num senhor lá que faz perfeitamente. E aí nossa quarta participação foi num treininho no Speedway Music Park, pela primeira vez andando lá. Também era bem iniciante na época, eu lembro desse evento, eu não sabia tocar bem as marchas no Chevette direito. Como vocês podem ver no vídeo aí, a gente tinha coisa para fazer no carro, tava mexendo no meu carro, então não era todas essas mil maravilhas que vocês também pensam. Mas claro, né, se divertia bastante. E o que mais pesa hoje em dia é o custo, né? Eu sempre passei desde o início, que foi mostrar como fazer drift gastando menos, tal. É justamente isso, não adianta entrar no esporte pra, tipo, não conseguir se manter e cair fora. Sempre preguei isso desde o início, apesar de eu já não estar mais seguindo tanto essa linha, o que é bem ruim e pesa bastante, que é andar dentro do seu limite, ou seja, não, que nem eu expliquei, você tem que saber quanto que você pode investir no esporte, que no meu caso era andar de Chevette, que por exemplo, se eu quebrasse um câmbio era R$200, eu conseguiria pagar um câmbio de R$200 no carro e continuar andando, entendeu? Então, voltando aí pro evento,
foi o Vitoca, foi o Lúcio, o Bruno Bar na época com a plotagem, também era iniciante, eu, todo mundo andamos 2 dias espetacular. O único problema que eu tinha no meu Chevette é que eu não sabia baixar de terceira para segunda na época, porque o câmbio Chevette é meio esquisito comparado a um carro normal, né, um carro mais novo. Aí fiquei andando várias voltas para aprender a trocar de marcha, tinha bastante essa dificuldade. Mas podem ver aí, andamos forte, andamos da hora. Aí também foi a primeira vez que eu bati o meu Chevette. A gente estava no dia anterior, no sábado de noite, chovendo de noite, sem limpador de para-brisa, vindo de terceira marcha na chuva, tudo que dá, eu e o Lúcio. Aí o Lúcio lançou meio rápido demais na primeira curva, eu vim embutido atrás e a gente passou reto ali, bateu nos pneus, bati a traseira do carro na dianteira do carro dele. Aí ó, o Lúcio contando a explicação aí, e daí a batida, ó. Destruí bastante o meu Chevette, entrou bastante pra dentro e o dele também zoou um pouquinho. Mas aí eu já aprendi que o negócio era andar forte e essa era outra vantagem do Chevette. Apesar que no Silva eu também ainda ando forte, mas eu tenho uma certa cautela. O Chevette eu deixava bater e já era. Pode ver, já tava tudo arregaçado. Imagina se fosse o Z atrás do Bruno Barco e ele fizesse uma coisa dessa, ia ser muito mais caro. Então já estamos em 4 eventos. Aí a gente foi pro Curitiba Drift Show, um outro eventinho bem pequeno ali em Curitiba, que foi uma quinta andada, também deu para andar legal. Fomos convidados pelo Clube Cheveteiro de Curitiba para andar em Londrina, e aí foi a primeira pista de alta mesmo, forte, que eu andei, e é muito top essa pista. Eu já fui no primeiro dia, eu nunca tinha andado na pista e eu já tive que chegar e descer de drift de primeira, que provavelmente foi esses takes aí. Eu nem sabia direito como era a pista, né? Só fui perguntando pro Bar e pro Lúcio, que já tinham andado, como é que era, e vim seguindo na bota. Pode ver que eu deixei um espaço. Aí mais uma voltinha só pra mostrar pra vocês. Desce de terceira, com a terceira bem cheia, e vem acelerando tudo. Na época o carro do Bar era aspirado, nas alfumaceiras que já faziam. Ó, mas quando não podem ver uma diferença do Chevette é isso, ó. Olha quanta correção eu tinha que fazer no volante. Bem que eu ainda estava aprendendo, mas já era meu 6º evento, talvez mais eventos que eu andei com o Silva esse ano. E eu balançava muito o volante porque o Chevette dá muitas voltas no volante e é um carro mais arisco, né? Isso é uma diferença bem grande que eu vou mostrar pra vocês quando a gente entrar aí nas voltas com o Silvio. E aí então fomos para a etapa do Rio de Janeiro, minha segunda participação no Super Drift. E aí eu fui contra o Danilo Boss na repescagem, ganhei, e depois eu fui contra o João Barion. Então primeira volta valendo, fui lá, mantive uma distância, nessa época eu ainda mantive uma distância boa do da frente, porque eu ainda não tinha tanto essa noção, podem ver que eu não conseguia colar tanto no carro da frente, né? É uma coisa que tem que ir treinando para pegar a manha do seu carro, saber o quão perto você pode chegar. Então aí fizemos essa volta, depois eu fui na frente, consegui dar uma abrida ali na largada, e com isso eu consegui um empate com o Barion. Podem ver, andei maneiro, consegui fazer 2 batalhas com o João Barion. Na época isso pra mim era uma grande coisa, tipo, eu ia pro evento, consegui andar com grandes pilotos, com um carro bom. Então eu fiz batalha com o Danilo Boss, fiz várias batalhas nos treinos, com o Gustavo Chagas, com o Lúcio, vários pilotos. E ainda batalhei 2 vezes com o Barion, tudo que dá. Então já tinha andado 6 vezes eu acho, e aí iria iniciar a primeira temporada minha inteira no Super Drift Brasil. Ou seja, depois de andar 6 vezes, depois de quebrar 2 embreagens, trocar a flange, ter problemas de freio de mão e probleminha de relé de ventoinha, coisinha assim. Sempre um BOzinho, mas tipo, consegui andar. Até no Super Drift do Rio, que eu falei pra vocês, quebrei um câmbio no meio da qualificação. Eu perdi uma volta de Qualify, porém consegui andar porque eu troquei o câmbio e tal. Então eu nunca ficava sem andar, o que era muito bom. Aí no início do ano tivemos um desafio ali em Registro, um treininho com uma certa competição. Teve o Drift Fight, que eu andei um monte também. Esse deu pra treinar bastante. Na época aí meu pupilo Adriel já estava comigo, aí ó, o tamanho das pernas da criança. Não deu PT no meu Chevette na época, pra vocês verem, um milagre. E aí podem ver, corrigia bastante o volante, ó, mas fazia uma linha da hora. E uma questão que acontece no Chevette é que a gente trabalha muito o volante dentro, mas quem tá fora não vê.
porque essa correção que a gente faz, né, só isso aqui, quer dizer, isso aqui tudo, né, o volante dentro do Chevette, lá em fora a roda é muito pouco que isso vira, não é que nem os import, tipo se tiver que faz assim, a roda já faz assim. Então foi muito divertido esse evento, não lembro se eu tive algum problema, acho que não, tomara que não. Aí vamos então para a temporada 2018, começamos a temporada 2018 então, primeira etapa no CPA, vamos ver os takes aí de eu andando nos treinos, Qualify eu acho, era nos treinos, então vinha, lançava de 3, acelerando, tinha dificuldade de pegar todo o outside, podem ver, vinha ali, baixava uma segunda, que também é muito difícil, pra mim baixar a segunda de Chevette, aí vinha aqui, engatava uma terceira de novo, fazia a transição, baixava uma segunda de novo, o negócio era bruto, mas podem ver, tava dando da hora já em comparação aos primeiros eventos, para esse já dá pra ver uma notável diferença aí. Aí de novo Qualify, não lembro se eu me qualifiquei bem, mas na época de Chevette eu não conseguia me qualificar bem, o carro é bem mais difícil de andar, então tu tem uma margem de erro muito pequena, enquanto no Import a margem de erro é absurdamente gigantesca comparado no Chevette. Então eu errava muito, sabe, não tinha muita margem, aí eu tentava andar meio no tem que andar meio no limite do carro para andar bem, e aí andando no limite é muito fácil de errar, e é isso aí, mas podem ver, ó, fiz uma voltinha aí, ó, e no finalzinho rodei, porque o carro tinha pouco ângulo. Mas já foi uma participação bem boa, primeira etapa, participação show, né, em comparação ao Silvio. Aí na segunda etapa, foi a etapa de Londrina, se eu não me engano, que aí nós fizemos aquele show, foi muito da hora, nunca que eu ia esperar, né, chegar nesse nível já na segunda etapa do ano de Chevette e tal, foi absurdo, muito top. Qualificamos bem, segundos, e fomos contra Rodolfo Cunha, que anda de 370Z, até andou esse ano, é um piloto bom, ganhamos. Fomos contra o André Bueno, também um piloto bom, ganhamos. Tinha mais alguém, será? Sei lá, ganhamos todo mundo, aí chegamos contra o Riga na final, quando eu vi já era final, e aí, tipo, só me falaram, ô, tá na final já, e eu, ô louco, e aí fui contra o Riga, fiz o que eu tava fazendo desde então. Depois da segunda etapa, eu fui pro Japão, aí andei lá no Japão, voltando do Japão, completava de Praia Grande, nem lembro como é que foi, tava chovendo, Chevette na chuva é horrível. Lembro que eu não conseguia ver nada, tinha que fazer drift olhando pela janela. E como eu falei, Chevette na chuva, nossa, dá uma tristeza. O Lu sempre fala que quando o cara tá de Chevette e vê que vai chover, o cara já sabe que vai perder. Porque realmente o carro é muito ruim na chuva. Aí então, depois da terceira etapa em Praia Grande, também não peguei pódio, fomos para o Mega Space, onde eu estava sem freio de mão, desci o Mega Space sem freio de mão, tentando de tudo fazer aquela desgraça funcionar. Chegamos até a isolar, porque tava uma pinça não travando, e aí a gente chegou até a isolar um lado, porque como é blocado ia segurar as duas rodas, né? Funcionou até que explodiu tudo lá, as mangueiras, né? Muita pressão. E desci sem freio de mão, que eu vejo que comparado a andar de Silvia todo errado, descer de Chevette no Mega sem freio de mão é bem mais cabuloso. Aí teve Drift Night, que eu acho que o Bar organizou na época, andei no Z dele também, foi muito da hora, podem ver, sei lá, nem mais 10 vezes. Aí teve a última etapa do ano, que não foi o Mega, foi o CPA, que choveu e não teve a competição. Mas a gente treinou, né, antes do dia da competição, sábado, aí no dia da competição choveu, e aí na segunda a gente ainda ficou lá e treinamos um monte. Tem um take bom aqui dando a porta do bar. Aí teve o Drift Show Sudamérica, 9 vezes só em 2018 e mais aquelas, sei lá, 5 vezes antes. E aí vamos finalmente, o vídeo tá ficando muito longo, para o Silvio. Primeira etapa, Mega Space, o carro nunca tinha andado pra frente, nunca tinha nada, tá ligado? Tipo, botou o motor no lugar na semana do evento, tal, tipo, a chave funcionou, o motor ligou, tá pronto, a gente sobe na carreta, vamos dar um atrasado, chegamos lá, ligamos o carro, dei uma acelerada ali no box, tipo, acelerada andar só assim, o Lúcio já fez a mágica dele, pipiripi, lá na Fueltech, como uma FT550 ela corrige bastante, e aí já era pau, não tinha freio de mão, não tinha nada, e descemos lá bem louco. Foi muito da hora, o carro tava todo, o alinhamento tudo errado, eu fui inventar lá, de chegar com os alinhamentos da Fórmula Drift, ficou uma porcaria. E aí fomos lá, andamos com o Barion, foi uma volta bem boa na real, pro carro do jeito que tava, tá ligado? Eu acabei alinhando porque eu não tinha freio de mão e ele freou demais na transição e ou eu batia nele ou eu freava. Daí se eu freasse eu alinhava, né? Porque eu não tinha freio de mão. Pra vocês entenderem, quando tu joga o carro, tu tem que diminuir a velocidade, tem que puxar o freio de mão para ele manter
arrastando. Se tu for frear no freio de pé, ele vai alinhar. Então, podem ver aí, vamos relembrar. Descendo com o Baryon, ó, podem ver, ele veio bem aberto, eu vim bem fechado. E aí quando eu vi, eu já estava muito perto dele, e se eu tivesse um freio de mão para dar uma matadinha, já solucionava, só que como eu não tinha, eu tive que dar no freio de pé e alinhou. Aí voltei atrás dele ali, nunca tinha andado no carro, nem nada, imagina, bem louco. Ali alinhei de novo também, porque não tinha o freio de mão para puxar e ainda não tinha tanta mão do carro. Nessa vez, agora do Mega, eu consegui descer aquela parte sem usar freio de mão, mas já estava com bem mais a mão do carro. Aí viemos descendo de novo, deu uma raspadinha no muro ali, pode ver que vai ser uma fumaça marrom de terra ali, ó, pau. Deu uma despachada no Baryon, muito da hora, mas perdemos, acho, porque alinhamos, né, e tal. Então, comparando aí, primeira etapa do Super Drift foi na CPA, venci o rapaz da BMW e depois andei com o Riga, e daí nessa eu peguei o Baryon direto porque eu me qualifiquei mal e já perdi. Então, pum, o Chevette estava melhor. Só que, como eu falei, primeira vez andando com um carro, na vida o carro nunca tinha andado na história, receita nova, não era um Chevette que nem o Lúcio montou 1 milhão de Chevettes. Aí deu todo acidente, aquele e tal, nos ferramos, já era, perdemos tudo, né? Nem comentar, foi uma porcaria. E aí nisso vocês me salvaram absurdamente, não tem nem o que falar, já agradeci 500 mil vezes, absurdo, força da galera. E aí também o Hashimoto também deu uma força absurda e fez o impossível junto com a galera, arrumamos o carro, sei lá, em um mês de novo. Podem ver que tipo, não tem muito tempo entre uma etapa e outra e ainda dá tudo errado. Aí fomos lá pra CPA, a gente não teve nem tempo de arrumar aquilo que precisava ser arrumado do Magspace, porque o carro deu um problema e o Hashimoto teve que desentortar tudo. Até desentortar tudo, deixar tudo fino do fino, que ficou top, já era outra etapa, tipo em um mês, tá ligado? Chegamos na CPA pior do que a gente tava no Magspace, nem me qualifiquei, tá ligado? Mal consegui andar no carro e, nossa, foi horrível. O carro não tava acelerando, tava com o acerto todo errado, que não deu tempo de acertar o carro, o freio de mão não funcionava ainda, não conseguimos arrumar nada, tava tudo igual tava no Mega, só que pior até. Aí finalmente com calma fizemos um treininho em registro. Primeiro treininho então, finalmente com Silva, que seria aquilo que a gente teria que ter feito, que a gente fez lá com o Chevette no início, né? Que o carro fica pronto e vir treinar e deixar tudo certo para começar a competir. Olha que depois a gente andou várias vezes até correr na temporada. Podem ver que agora no treino as coisas finalmente começaram a caminhar, o carro ficar tipo da hora de andar, pegar a mão do carro e tal. Vamos ver ali, comparar com o Chevette, a fumaça tá parecida, hein? O carro tá, diria que até mais lento talvez que o Chevette, mas ó, bem da hora, conseguimos fazer um treininho espetacular. E então, após o treininho, chegou a nossa pista favorita do calendário Super Drift do Brasil, a lendária Londrina, na pista oval. Fizemos nosso papel, né? Imagina a pressão do cara que tava de Chevette, agora tô com o Silva, que ainda não tava nem 50% de top, em comparação ao Chevette, e tinha que chegar lá em Londrina e não podia deixar barato porque a galera já conhecia a fama. Então fomos para Londrina, acredito que fizemos o que deveríamos. Cheguei na segunda ou terceira volta do treino, se não me engano, e já dei aquela paulada no muro, todo mundo viu lá, bem louco, destruí tudo. No treino dei umas 5 raspadas no muro, no Qualify na segunda volta eu já tava tipo raspando, aí já sem para-choque, derrubava os cones, os caras me xingavam sempre que eu batia nos cones. Vinha acelerando tudo, bem embaixo o tempo todo, raspava no muro 1 milhão de vezes e ninguém acreditava. Até estavam falando para não raspar no muro, você acredita? No Qualify lá, o pessoal dizendo não destruam seus carros, e eu dizendo eu vou destruir tudo. Aí fomos lá, raspando no muro, já a bota ficou em choque. E aí no Qualify fizemos exatamente a mesma coisa. Fomos lá, na segunda volta a Dea já falou que tinha raspado, e eu falei, foda-se, eu vou destruir tudo aqui, e levei até o banner embora. Pegamos o Vinícius Trindade na primeira batalha, estava esperançoso para vencer a batalha. Só que aí na iniciação já aconteceu o que não aconteceu nenhuma vez no final de semana inteiro, que foi a embreagem patinou. A embreagem, sei lá, não aguentou, tava usando uma embreagem simples lá, que a gente usava lá de Curitiba que os caras fazem. Não aguentou pra Power de um J, a gente fechou com a Ceramic Power
viemos com multidisco. E tá, aí não fui longe nas batalhas, qualifiquei em segundo, né, com sei lá 98, Riga com 100 pontos. Aí depois da etapa de Londrina, fomos para Birigui. Birigui também andamos muito da hora. Uma pista meio chatinha, meio técnica que fala, né? Porque é bem apertado e tal, mas o carro tava, pode ver nos vamos achar um onboardzinho pra vocês aqui. O carro tava filé. Essa vez foi a primeira vez que a gente conseguiu acertar o carro, vamos dizer. O negócio tava fino. Pode ver, nem balançava a roda, o negócio vinha travado no volante. Chique demais. Vamos ver se... Andando com o Lúcio aí. Aí ó, vinha forte e tal, pegava todos os clipes, podem ver. Então andamos fino, qualificamos acho que em terceiro nessa, então mais uma vez qualificação top. A gente não fazia com o Chevette, daí eu tava faceiro. Aí fomos para as batalhas. Nessa época, o que a gente mudou? A gente mudou mais alguma coisa no Silver pra ficar bom. Acertamos o alinhamento e arrumamos o Ackerman do carro, que eu vou explicar nos próximos vídeos pra vocês. É um outro detalhezinho que é o que se mexe nos importados e não se mexe no Chevette. Aí tá, fomos para a primeira batalha contra o Rafael Maioca. Ele rodou na primeira volta, então eu já sabia que já estava ganho. Depois fomos contra o Vinícius Trindade, batalha da hora também. Vamos ver. Fomos lá, tava embutindo na porta dele, embutindo, daí eu falei a transição aqui, ó, pá, e daí ele rodou, eu rodei junto pra não bater. Por sorte não batemos. E venci essa batalha também. Aí fomos contra o Gus, que aí aconteceu mais novamente um negócio que nos tirou aí do pódio. Aí pegamos pódio, mas não como a gente queria. Fomos na primeira volta ali, ó, pode ver, tivemos uma aproximação da hora do Gus, tá ligado? Tava uma batalha boa. Ó, colado e tal, essa batida no cone ainda pode, porque eu tava dentro da pista. Com as rodas, a roda não saiu pra fora da pista, né? Aí fomos na frente para a lançada James Dean. Gus veio embutido, só que aí que tá um problema. Ele veio muito embutido no paralama dianteiro. Ó, aí como nessa posição que ele tá aqui, ele não vai ter pra onde ir. E eu consegui ver isso no canto do meu olho. Tipo, eu vi, ó, ele tava na minha frente, entendeu? Ele é pra estar atrás de mim praticamente. Então eu vi que ele tava aqui. Quando eu fizesse a transição, pau, ele não teria pra onde ir. Aqui nessa posição até não deu pra ver tão bem, mas na live deu pra ver bem. E ele acabou ficando bem pra trás. Só que aí nessa, abriu o capô, ó, tinha aberto bastante dele, entendeu? Então provavelmente eu ia vencer essa batalha. E aí abriu o capô e me ferrei. Então, novamente escapou diante dos meus dedos, que nem Londrina, né? Tentar ali pegar a primeira colocação. Ah, e Londrina teve mais o fato ainda que o Riga abriu o capô antes da minha batalha com o Vinícius. Então eu já estava confiante para pegar aquele primeiro lugar que o Riga tinha ganhado no passado. Ah tá, daí por causa do capô peguei o bar, aí fomos lá, fizemos uma batalha da hora e tal, pá, fomos colar, primeiro pódio com o Silver finalmente. Fizemos um treininho em registro, novamente, para chegar então na etapa show de bola, já que em Birigui o carro andou muito bem. O carro tava, nossa, absurdo de top, nossa, não tem nem o que falar, e aí quebrou o câmbio. Tipo assim, depois o carro tava forte, daí o carro já tá mais forte, tipo, na primeira etapa a gente tava com 350 cavalos, agora a gente já tava com mais de 400, então o carro já tava forte, vindo e tal, e daí a gente fez um alinhamento top. O Lúcio ficou de cara, não tava nem conseguindo buscar o carro, então o carro tava com grip, tava com pau e blum, quebrou. Primeiro dia, tá ligado? Fiquei tipo, final de semana inteiro lá com o carro quebrado. Aí então, última hora, não tinha o que fazer, não tinha como, sei lá, resolver, tinha que botar outro câmbio novo ali no lugar, porque em 1 ou 2 semanas já tinha o Mega Space. Fomos para o Mega Space com um câmbio de Hilux novo, zero bala, tipo, tudo novo, engrenagem feita, nova, tudo novo, e rezando para que não quebrasse, né, que durasse um pouco mais, né, já que eu já tava com esse câmbio desde o início do ano. Só que durou um dia e explodiu também. E como podem ver, no Mega Space também estávamos andando da hora, provavelmente íamos nos qualificar bem. Aí nas voltas treinos ainda, tipo, tava pegando os clipes da hora, mas, né, íamos melhorar ainda ao longo do dia. Ainda tinha o domingo para andar e tal.
vínhamos forte aí, pegando todos os clipes e tal. Então, isso aí é a questão de comparação. Por que de Silvia a gente foi tão mal em comparação ao Chevette, como vocês podem ver, porque a gente precisava de pelo menos 6 meses para deixar um carro top para vir competitivo. Isso eu já sabia na real, né, mas muita gente talvez não entenda. Eu queria deixar isso claro para vocês, para que entendessem por que essa diferença e se eu deveria voltar para o Chevette, se eu andava melhor. Muita gente fala, andava melhor de Chevette que andei de Silvia. Realmente andava, porque a gente andou 20 vezes com o Chevette e vocês viram um ano disso, e com o Silvia a gente andou, sei lá, 6 vezes. Um carro, tipo, na primeira nem conta, porque o carro nem estava pronto na real, a gente foi no evento para comparecer, vamos dizer, ainda conseguimos andar. Na segunda da CPA o carro tinha dado PT, e aí tá pior ainda. Em Londrina deu pau na embreagem, que a gente já tava mais ou menos legal o carro, pum, deu pau na embreagem. Aí arrumamos a embreagem, chegou lá em Birigui, andamos bem e abriu o capô. Tá, aí não tinha desculpa, né? Mas pegamos pódio. Pode ver, né, que qualificamos em terceiro, pegamos pódio mesmo abrindo o capô. E se não abrisse, provavelmente ia pra final. Aí chegou no Mega Space e quebrou o câmbio. Então, tipo, são problemas que tem no carro que nos deixam sem andar, que na época do Chevette é uma grande vantagem do Chevette, que eu sempre falo, é que o negócio incomoda, mas a gente sempre anda. A gente tinha um Chevette inteiro reserva praticamente. Tipo, um câmbio de Chevette de R$200, pelo menos na minha época. Aí, se eu não tinha, uma vez eu estourei um cabo de embreagem, fui pra fora da pista, pum, estourou, puxou o cabo ali embaixo do carro, estourou. O Lúcio tinha um cabo de embreagem Chevette reserva. Então a gente tinha diferencial, tinha câmbio, tinha cardan, tinha cabo de embreagem, tinha bobina, tinha bico, tinha tudo que pudesse quebrar no carro, a gente tinha reserva, por isso que a gente andava. Só que era muito mais difícil andar no carro. Eu comecei a andar no Silvia, e o Lúcio já viu, porque ele me acompanhava no Chevette, andava sempre comigo. Ele viu a diferença de tocada de um carro pro outro, é absurdo, sabe? O carro é muito mais fácil mesmo. Tipo, o tempo que tu tem pra pensar é absurdamente maior. O Chevette não consegue pensar, sabe? No meio da volta, tu chega no final, nem lembro mais o que aconteceu, tão rápido que tem que corrigir tudo e tal. Então, o Chevette tem essa desvantagem, é um carro bem mais difícil mesmo que um Silvia. Só que é um carro que custa, sei lá, 1/10 do valor quase do Silvia, sabe? E pra tu manter o carro também é 1/10 do valor. E aí que tá a diferença. A gente foi pro Silvia porque com o Chevette a gente viu que a gente tava mandando bem e o carro, obviamente, ia nos segurar conforme o drift fosse evoluindo, né? Evoluiu de 2018 para 2019. E então a gente veio com um carro mais competitivo e estamos tentando deixar ele aí top, que era a nossa ideia já, na verdade, era que esse ano seria para deixar ele certo, né? Só que teve tantos problemas, tantos, né, acontecimentos, que ele não chegou a ficar 100% em um ano, porque a gente não andou tantas vezes com ele que nem a gente andou com o Chevette. Já estamos com uma embreagem top das top, agora a gente conseguiu aí um câmbio 1JZ original forjado, então também não é para quebrar, o motor 1J, né, não precisa falar nada. E aí tô estudando ainda se eu acho um diferencial reserva. E as pontas de eixo já são forjadas para 1000 cavalos. E aí vamos estar com o carro 100%. Já achei o alinhamento certo naquele treino de registro que eu comentei para vocês. Tentar fazer mais vezes assim, comparando para vocês os dois carros. Como mostrei para vocês a maior diferença no Silvia e no Chevette. Vocês viram a correção de volante de Chevette. E no Silvia a gente praticamente faz drift com o volante quase parado assim, no meio da curva. E o carro é muito mais comprido, então se vocês entenderem um pouco de física, quando ele está fazendo a transição é muito mais lento que o carro curto. O carro curto balança muito mais, é bem mais difícil de manter ele de lado. Então tem o Z também que a gente pegou, né? Vou começar a fazer bastante modificação nele agora, meu carro de rua e tal. E aí fazer o meu kit, tudo, mostrar pra vocês. Então como ele tá aqui em casa é mais fácil de conseguir fazer conteúdo pra vocês. Espero que tenham gostado, não se esqueçam de deixar o like aqui pra gente continuar aí nesse ano bombando vídeo pra vocês toda semana. Espero que tenham curtido essa comparação aí, por que a gente andava melhor de Chevette do que de Silvia e como é que a gente vai vir aí forte para 2020. Então espero que tenham gostado, valeu e até mais!